Olá, eu sou Paola de Orleans e Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar apresentado por Pentes. Mulheres do futuro usam pentes. A cada 15 dias eu converso com uma convidada para debater infinitos temas que nos levam a um só ponto: compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta. E esse, pessoal, é o terceiro episódio do Infinita. Por mais que o assunto de hoje possa disparar alguns gatilhos, eu venho te dizer, amigo ouvinte, que esse podcast também é sobre vida. Vida, sim, em letras maiúsculas, em caixa alta, em caps locks. Afinal, o Infinita é e sempre será o espaço para a gente transformar tensão em ação, carregada de amor, esperança e muita sabedoria. Eu me questionei muito se eu deveria começar mais uma vez falando sobre a pandemia. Mas como fugir desse tema dentro do tema luto? No dia dessa gravação foram confirmadas 80 mil vidas perdidas no Brasil. São mães, pais, filhas, filhos, namoradas, vidas. Histórias. Nas nossas periferias, perdemos jovens para outro tipo de pandemia, a violência policial, resultado de um racismo estrutural. Mais do que nunca temos sido forçadas a encarar o luto. Mas o que é esse sentimento? O que ele quer de nós? O que ele exige de nós? O que podemos tirar dele? Existe maneira certa de sofrer? Existe maneira certa de superar? Diante de tantos questionamentos, não seria estranho buscar alento e esperança no pouco de bondade que ainda existe no mundo. Foi isso que Natália Souza fez para se reerguer de 2 lutos, após perder a mãe e o namorado. Ela é jornalista, escritora e comanda o Para Dar o Nome às Coisas, um podcast que me faz chorar e rir. Preparem os lencinhos, porque ela está aqui no Infinita para contar a sua jornada e como tem feito para fazer as pazes com a vida. O assunto que a trouxe aqui foi o luto, mas a gente vai falar principalmente sobre renascimento, principalmente sobre vida. Sim, pessoal, vocês também vão receber boas notícias. Bem-vinda, Natália! Obrigada, que delícia, que lindo, que abertura linda, que texto lindo, que percepção linda. Estou muito feliz que a gente estava falando que a gente está há mais de um ano para gravar, É né, isso, juntas. E a gente sempre tinha um desencontro de agendas mesmo, né, de tempo, né, mas que bom que deu nesse momento, né, que legal. É, né, nesse momento tão delicado, tão confuso para a gente falar do luto. Um assunto tão pouco falado, mas principalmente também para a gente falar sobre a vida, né? Sobre essa potência de estar vivo, de estar nesse corpo, nesse planeta. Por mais difícil que pareça, a vida ainda há de ser celebrada. Exatamente, eu acho que a gente está vivendo um sintoma coletivo, né? Acho que a pandemia ela traz essa sensação da finitude, né? Do fim e da dor e tudo mais. E é muito doido, assim, né? Quando a gente pensa no luto, assim, já entrando um pouquinho no assunto, mas quando a gente pensa no luto individual, uma das coisas que mais doem no enlutado, tô falando muito do meu lugar e das pessoas que eu já convivi que passaram por esse processo, é de perceber que a vida acabou só para você, né? A sensação é essa, né? De que aquela pessoa ali, aquela vida acabou só no teu mundo e que o mundo ainda continua, que as pessoas ainda vão ao trabalho e tomam aquele sorvete, vão no bar. E eu acho que agora a gente está experimentando de forma coletiva o que é isso, né? Então parece que quando a gente está fora da pandemia ou fora de um cenário que uma doença aí invisível tem, né, afetado todo mundo de maneira direta, você experimenta isso com mais pessoas, né? Então parece que é quase como assim, né? Tipo, eu sei que minha vizinha perdeu o marido, por exemplo, mas como tá na casa da vizinha e não tá na minha casa, eu ainda consigo deixar esse assunto do lado de fora da minha casa, né? Mas quando a gente está numa pandemia e vivendo isso coletivamente, é quase como que se esse assunto ele rondasse, chegasse mais perto da gente, né? Sim. Mas eu acho que o grande lance, acho que nada está posto, né? Acho que nenhum aprendizado está posto. Ele exige da gente, né? E essa coisa da ação, né? Que o podcast Infinita traz. Mas eu acho que é uma grande possibilidade da gente repensar isso, né? E da gente trazer a ideia da finitude, mas não
não do ponto de vista triste, pesado, de fato né? De fato triste e pesado, mas isso pode trazer também uma conexão da gente mesmo com a nossa vida, com a vida do outro, com a importância que é a vida, e acho que isso pode gerar vários movimentos, assim. Né? E é um processo que é inerente à condição humana, né? Todas nós vamos passar por isso na vida. Mas você também fala que a gente não se compara a dores, né? Então, Exato. Como que é viver o luto, assim? Como que a gente pode fazer para descrever essa dor? Como descrever esse processo? Então, eu tive a experiência, assim, eu acredito que a gente não compara dores, porque eu vivi dores muito diferentes, mesmo sendo sobre a mesma coisa, mesmo sendo sobre a morte, né? Então, eu perdi minha mãe em 2014 e o meu namorado, que foi o cara que me apresentou o amor, assim, em 2015. Quando a minha mãe faleceu, a sensação era da criança perdida no supermercado, sabe? Eu tinha 29 anos já, mas a sensação era de, e agora? O que eu faço? Sendo que a pessoa que já, né, que estava aqui desde quando eu nasci, assim, né? Não é que eu conheci uma pessoa depois que eu já tinha feito várias coisas. A primeira pessoa que eu conheci na vida morreu. O que eu faço agora, né? Eu gosto muito dessa percepção, dessa humanização, principalmente quando a gente fala de várias mortes, como a gente está falando na pandemia, que o que dói na morte é justamente isso, é a singularidade, né? O que morreu foi um jeito de rir, foi um jeito de esperar a festa acabar para ir embora, ou de ir embora na primeira hora da festa. O que morreu foi o jeito da pessoa falar alô no telefone, de contar uma piada, de colocar o arroz em cima do feijão, o feijão em cima do arroz. E quando minha mãe morreu, eu lembro que a primeira sensação, assim, a minha primeira dor foi de quem vai me amar do jeito que minha mãe me amou. Isso para mim me dilacerou, assim. Eu tinha uma sensação de, cara, eu perdi um jeito de amor, assim, eu perdi um jeito de ser amada, e ninguém vai conseguir ocupar esse lugar. Eu deixo sempre muito claro, assim, que tem uma família muito maravilhosa, onde o amor é a pauta, assim, onde o amor é o grande centro que sustenta todos nós, assim, mas morreu uma singularidade, é inegável isso, né? Então, assim, aquela coisa de que ninguém substitui ninguém, ela pode não ser verdade no mundo corporativo, mas na tua vida pessoal isso é absoluto, assim, porque ninguém pode substituir o lugar e a potência e o que minha mãe foi para mim, assim, né? Então, voltando, a minha mãe foi isso, foi a dor da criança perdida no supermercado. E agora o que eu faço? Assim, uma sensação de orfandade mesmo, né? E quando o Gino morreu, foi uma sensação de estar num parque de diversões, assim, onde tudo era colorido e brilhante, maravilhoso, porque o amor, para mim, me veio muito desse lugar de, putz, de repente, eu tô sentindo uma parada aqui que, então é isso que é amor, entendi. Então, amor é uma casa onde você cabe por inteiro, onde você não precisa se espremer nem se esticar. Amor é isso. E aí, de repente, o mesmo parque de diversão é a sensação do ônibus escolar indo embora e você ficando sozinho naquele lugar, sabe? Como se o amor mesmo fosse uma torneira aberta e, de repente, ele secasse, assim. Aí eu lembro que quando o Gino morreu, a sensação que eu tinha é que tinha morrido o meu futuro, assim, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Hoje, enfim, essa ideia foi se modificando com o tempo, mas naquela época eu sonhava muito em ser mãe, e uma das coisas que eu mais me orgulhava era que eu tinha escolhido o cara com quem eu queria ter uma família, que seria o pai dos meus filhos, sabe? E aí, de repente, ele morreu também, mas foi uma dor muito diferente. Perder uma mãe é muito diferente de perder um namorado. Tudo é dor, tudo é morte, tudo é luto. Mas quando eu digo que não se compara as dores, é porque eu não posso comparar a minha dor de ter perdido a minha mãe e meu namorado com alguém que perdeu o filho. E dor não se compara porque singularidade é singularidade, né? Eu não posso comparar as minhas dores, porque eu não posso comparar as vivências que eu tive com essas pessoas que eu amei com outras pessoas. Cada um sente do seu lugar, né? Acho que é um pouco disso, assim, singularidade é singularidade, não tem comparação, não tem medida, né? Não tem medida, exatamente, não tem. E no seu momento de luto, você criou um projeto chamado Me Dá Uma Notícia Boa, onde você foi buscar esperanças em lugares inesperados, distribuindo cartas pela cidade, pedindo para receber notícias positivas. Queria que você contasse um pouquinho do resultado. E existe amor em São Paulo? Me dá uma notícia boa. Existe muito amor em São Paulo e existe muito amor no mundo, eu acho, pai. Eu sou
romântica desse ponto de vista. Eu acredito muito nas pessoas e quem me conhece assim com profundidade sabe que eu primeiro acredito nas pessoas para depois desacreditar. Minha fé sempre está nas pessoas. E o que aconteceu nesse projeto é que depois de 1 ano do Gino falecer, eu estava saindo na rua, saí para correr, e aí tinha um IP amarelo no meio da rua, assim, e a corrida foi um exercício que eu tentei aderir por causa realmente assim, inicialmente era meio que vou correr para deixar isso para trás, assim, era um movimento físico, mas como tentar para deixar para trás essa dor emocional. E aí depois de 1 ano eu tava correndo na rua e eu vi um IP amarelo e eu falei, caramba, que bonito, a primavera tá chegando. E o Gino tinha morrido na primavera. Então nesse primeiro momento foi tipo, ai, que bonito o IP amarelo, a primavera tá chegando. E no minuto seguinte eu caí, assim, literalmente no chão, agachei no chão, porque a dor física me tirou o ar, assim, né? Porque aí eu lembrei que junto com a primavera vieram as primeiras dores, e aí o diagnóstico, e a esperança de, cara, não é possível que isso vai acontecer comigo, e aí a morte dele. Naquele dia eu agachei no chão, assim, sem ar, e me veio uma raiva, assim, de, cara, eu não vou deixar a morte me tirar mais isso, sabe? Eu não vou deixar a morte me tirar a esperança na vida, porque eu sabia que se eu deixasse a morte me tirar a esperança na vida, no mundo, me tirar o sentido de estar aqui, ela me tiraria mais uma coisa que era muito preciosa. Ela tiraria mais uma coisa que para mim seria muito difícil de viver. E aí naquele dia eu fiz o trajeto de volta para casa e falei, cara, o que eu posso fazer para passar por esse mês de setembro, que completa 1 ano da morte dele, sem perder a esperança e sem achar que todo setembro vai ser isso, sabe? E aí eu cheguei em casa e aí eu escrevi uma carta contando do Gino, e aí queria muito que as pessoas entendessem que não era só a morte do meu namorado na época, era a morte de uma singularidade, era a morte de uma pessoa que tinha me apresentado o amor, era a morte de uma pessoa que eu queria que o mundo inteiro tivesse conhecido, sabe? E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer, né, para passar por isso sem ser imersa em dor? E eu falei, cara, eu preciso criar novas memórias, eu preciso lembrar que, embora a minha vida esteja muito difícil e pesada hoje, a vida não é só peso, a vida não é só dificuldade, a vida tem fases, né? Então tem fases que são muito difíceis. E aí eu comecei a pedir para as pessoas notícias boas, que podiam ser desde descobri uma sorveteria no meu bairro, como até uma notícia que me chegou nessa época, que adotei um gatinho de rua e coloquei o nome dele de Gino, sabe? Ai, que lindo! Gente, que maravilha! Não, assim, lindo demais. E aí eu comecei a perceber que eu podia pegar carona na alegria das pessoas, sabe? Que ao passo que a minha vida estava difícil, tinha um monte de outras coisas lindas acontecendo. Eu lembro muito de uma moça que me escreveu, falou, Nath, hoje descobri que minha mãe tá curada do câncer. E aí eu, putz, que massa, cara. Porque a batalha do Gino não rolou, mas a dessa moça rolou. Então, sabe, essa renovação da vida que eu quis. Mas o que foi mais bonito disso, Pá, e eu sempre deixei isso muito claro, que não foi o objetivo do projeto, mas foi uma das consequências mais bonitas, é que muita gente enlutada na época, ou com depressão, começou a perceber que podia ter uma luz no fim do túnel ali, né? E aí eu me correspondi com algumas pessoas na época que falaram, cara, eu tô há 3 anos tentando superar a morte da minha mãe, ou há 2 tentando atravessar essa dor, e agora eu entendi que tem um jeito, né, que talvez não seja de hoje para amanhã, obviamente, mas tem um jeito. E aí foi muito lindo, porque foi como um mar mesmo, que todo mundo saiu encharcado de algum jeito, assim, né? Eu fiz para me curar, mas que bonito, porque acabou ajudando na cura de um monte de gente. Né? E você acabou criando uma rede de apoio, né? Mas esse acolhimento foi em pessoas completamente desconhecidas. Como que foi buscar esse acolhimento em estranhos? Então, acho que ali eu comecei a palpar, na verdade, que, claro que existem diferenças sociais que nos separam, né? Existem questões raciais que nos separam, existem questões de gênero que nos separam, mas todo mundo dói de alguma forma, sabe? E naquele momento eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali que unia todo mundo que estava ali fazendo parte daquele projeto, que era a tentativa de ser feliz, sabe? Que era o sonho de ser feliz, o desejo de ser feliz. E aí essa coisa de celebrar com o outro, sabe? De celebrar com o outro e de abrir o coração para entender, para se expandir, assim. O mundo
claro que as questões do meu mundo me afetam, mas o mundo é muito maior do que só as minhas questões e eu posso vibrar e celebrar com o outro, assim, E né? celebrar os pequenos detalhes também, as coisas pequenas, que são pequenas conquistas também, né? Que fazem a grande conquista da vida, né? Também. Exatamente, olhar pro pequeno, né? Olhar para as coisas cotidianas, assim. Uhum. Eu lembro muito que nessa época teve um dia assim que eu acordei e aí, como todos os dias, meu pai tinha colocado a mesa do café da manhã e eu falei, caramba, né? Tipo, eu não tenho mais a minha mãe e não tenho o Gino, mas eu ainda tenho o meu pai, mas eu ainda tenho os meus amigos, sabe? E naquele momento, sem querer, hoje olhando para trás, eu percebo ali, né? Que eu estava descobrindo muito sobre mim também ali. Eu tava aquele movimento das notícias boas foi literalmente uma luta para não perder aquilo que eu já sabia que me estruturava como pessoa, assim, né? No sentido de decidir mesmo, de entender que a vida é muito difícil, mas que a gente pode, de algum modo, reagir. A reação sempre está na nossa conta, né? O que vai acontecer não tá, mas como que a gente vai reagir ou as ferramentas que a gente vai buscar para isso sempre tá. Né, e que às vezes a gente acha que a felicidade tem que vir junto com fogos de artifício, e na verdade são as celebrações das pequenas coisas, é o que faz a gente relembrar da simplicidade e da potência da vida, né? De lembrar das pessoas também que estão do nosso lado, enfim, de viver com mais sabedoria e com mais felicidade, né? Exatamente. E acho que eu acho que é muito natural, né? Eu lembro que eu fiz uma viagem para o Pará faz uns 2 anos e eu estava indo para uma ilha, enfim, eu estava lendo um livro, assim, que era a história de um rabino que estava se aposentando, né? Saindo ali da área de atuação dele. E aí ele tinha um discípulo, e aí o discípulo perguntou para ele, falou assim, qual que foi a sua oração, né? Você ficou 90 anos seguindo essa vida, qual que foi a sua oração? E aí ele virou pro discípulo e falou, eu não pedi dinheiro, eu não pedi sucesso, eu não pedi reconhecimento, a única coisa que eu pedi foi para que eu não perdesse o assombro. E essa história me toca tanto, cara, porque eu acho que é sobre isso, né? É sobre a gente não perder o assombro, assim. Eu até compartilhei recentemente que às vezes a gente se acostuma, mas se a gente parar para pensar todos os dias, né, o milagre que é o nosso corpo, né, o pulmão dilatando, né, abrindo os nossos olhos, abrindo e fechando, o nosso coração batendo, sangue circulando no nosso corpo, sem a nossa decisão, sem o nosso controle, sem cara, tudo Em isso é um harmonia, né? milagre, tudo em harmonia, assim, olhar as estações do ano, né? E eu lembro também de uma vez, durante o processo do luto, né? Porque acho que uma coisa que é importante dizer sobre o luto é que o luto não é linear, assim, né? O luto não é um caminho só reto, assim. Então, eu lembro que várias vezes eu acordava assim e eu tinha a nítida sensação que eu tinha retrocedido todo o caminho que eu tinha feito, assim, porque tinha dias que a dor me invadia, assim, e me apequenava e me jogava no chão, e aí eu tinha que pacientemente de novo acolher aquilo. E luto também tem muita raiva também, eu tive brigas constantes com Deus, de tipo, cara, não é possível, cara, você tinha acabado, sabe, assim, até sem entender, assim, né? E eu tenho bastante preocupação em dizer sobre isso, porque como eu recorri a esses projetos para me estruturar, algumas pessoas que estavam enlutadas na época olhavam e falavam, eu queria chegar nesse lugar, eu queria fazer igual você. E aí eu sempre falo, cara, isso foi um caminho, um dos caminhos que eu fiz, né? Mas eu também, por exemplo, na época, pá, eu entrei, depois de uns 4, 5 meses que o Gino tinha falecido, eu entrei no Tinder e fiquei procurando uma pessoa que era parecida com o Gino ali, sabe? Coisas irracionais, assim. Também estabeleci um consumo por compras ali depois de uns 2, 3 Você meses. fala disso bastante também, né? Exato, e eu acho que isso é importante dizer, assim, porque embora Uma Notícia Boa tenha sido um projeto muito lindo, que eu tenho muita orgulho e admiração, assim como toda pessoa enlutada, eu também caí em buracos, que aí depois eu falei, puta, caí no buraco, tenho que levantar e sair de novo, assim. Porque a luta é luto, né? E luta é dor, luta é raiva, luta é culpa, luta é tudo isso, né? E na vida, né, a gente vai procurando vários caminhos, tentando acertar, e nem sempre dá certo, né? E tá tudo bem, é tudo válido, tudo faz parte dessa evolução. A gente precisa fazer as pazes com os nossos processos, né? Entender
que eles fazem parte mesmo. Mas sobre essa raiva, como fazer as pazes com essa emoção? Olha, a minha resposta mais sincera é o tempo, assim, é tempo, assim, eu senti muita raiva, assim. E posso te falar uma coisa com sinceridade, eu senti raiva do Gino, por exemplo, e senti raiva da minha mãe, assim, de como é que vocês fazem isso. E do Gino era mais específica, porque eu falava assim, então era melhor nem ter conhecido, cara, se era pra perder, era melhor nem ter conhecido, sabe? E aí foi um tempo até fazer as pazes com isso e até entender que não era sobre isso, assim, né? Hoje eu falo, assim, que eu tenho muita gratidão pelo nosso tempo ter coincidido, assim, né? Porque a gente ficou 4 anos juntos e a gente poderia não ter se conhecido, a gente poderia não ter se encontrado, a gente poderia não ter ficado tanto tempo e ele poderia não ter me marcado por muito tempo, né? Mas eu lembro o exato momento em que essa chave virou, assim. Foi literalmente tempo. Uma coisa que eu fiz foi, eu acolhi a minha raiva, assim. Eu não me sentia culpada por sentir raiva, sabe? Então, quando eu senti raiva, eu senti raiva. E aí eu escrevia coisas do tipo, cara, eu tô com raiva, por que que você fez isso? Antes de fazer o projeto e depois o livro, eu tinha um diário ali que eu escrevia sobre isso, assim, e eu acho que foi muito importante acolher a minha raiva. Mas eu lembro de um dia que eu tava no meu quarto, e aí eu fui pegar uma colcha em cima do meu armário, e aí eu lembro que estacionou uma palavra na minha cabeça que era perseverança, né? Que é continuar apesar de. E acho que naquele momento, assim, depois de muito tempo, depois de sentir muita raiva, as coisas foram se ressignificando, assim. E aí eu entendi que eu teria pessoas que seriam extremamente importantes na minha vida, mas que elas não seguiriam comigo até o fim do caminho. E aí pode ser desde porque elas faleceram no caminho, ou seja, porque elas decidiram não seguir junto, mas que é muito mais sobre o tempo e a qualidade que você passou do que sobre o tempo cronológico. E hoje eu sigo com eles extremamente acomodados dentro de mim, assim. Eu falo muito que quem me vê hoje e me vê com meu cabelo crespo, black power alto, conhece o Gino, porque o amor dele me curou dos meus medos, assim, o amor dele me devolveu para mim. Quem me vê hoje realizando os meus sonhos e continuando com a vida, vê minha mãe, porque uma coisa que minha mãe sempre falava era isso também, né? O dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês continuem. E aí, isso foi uma coisa que eu aprendi com ela. Quando a gente continua, eles continuam com a gente. E aí a gente se pergunta, né? Então, o que é a morte, né? O que é? As pessoas podem deixar de viver, mas não precisam deixar de existir, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade, de modo geral, que critica ou condena muito a raiva, né? Raiva faz parte do luto e a raiva precisa ser sentida. E é muito também de sentir as dores da vida também, né? Independente se é um luto ou se é uma dificuldade, é você olhar aquilo. Você falou uma coisa também no podcast maravilhoso outro dia, que você fala, aceitar não muda a realidade, mas é o caminho. Que é exatamente isso. Você pode não estar gostando daquilo, pode estar sendo, tipo, muito difícil, mas a única forma que você vai conseguir mudar aquilo é aceitar que tá ruim, que tá uma merda, que tá doendo pra caramba, pra você poder transformar isso, né? Exatamente. Aceitar a realidade não muda a realidade, mas aceitar a realidade te leva para o caminho de cura, seja da realidade, seja do que aconteceu, seja do seu passado, seja do fim do seu relacionamento, seja da morte. No processo de luto, o primeiro passo normalmente, né, a primeira fase é a fase da negação, né? Então eu defino muito o luto assim como metáfora, como se você vivesse numa casa em que você conhecesse todas as coisas dentro dessa casa, então você soubesse onde bate o sol e aonde canta os passarinhos e aquele tapete que sempre enrola a ponta, assim, que às vezes você tem que colocar um móvel ali em cima para ele ficar esticadinho, e a porta que sempre emperra, e com todas essas qualidades e defeitos, você ama profundamente essa casa, assim. E aí o processo de luto é aquela barragem que estoura, enche de água a sua casa, você vê seus livros ali, os seus móveis, tudo da sua casa imerso embaixo da água, e o processo de negação, que normalmente é a primeira fase do luto, é você saindo dessa casa, fechando a porta da casa, sentando na calçada e fingindo que tudo aquilo que destruiu sua casa não aconteceu. E aí você começa a caminhar para o caminho de cura no luto, é quando você abre a casa e você fala, caralho, brother, tipo, realmente encheu de água, realmente destruiu tudo.
quando realmente isso tudo que era muito precioso para mim tá embaixo d'água. E aí vem o processo da dor absoluta, que é ver que tudo ali está inundado, mas vem também, pá, uma sensação de que ao passo que a água vai baixando, você vai percebendo que tem algumas coisas ali que não estão no viés físico, e tem a ver com os momentos que você sentou ali naquela sala para sentir o sol, tá guardado dentro de você. Então não é sobre ter alguma coisa ali para você continuar vivendo e provar que aquilo existe, não, tá dentro de você. E aí quando você aceita que sua casa inundou, que aí você consegue reorganizar os móveis, que aí você consegue pensar se dá para reformar ou se você vai ter que abandonar essa casa. De forma alguma aceitar as coisas faz as coisas pararem de doer. Não é sobre isso, né? Mas é aceitar as coisas que você pode mudar as coisas, ou mudar as coisas ou mudar você, né? E eu acho que isso, para mim, assim, quando eu entendi, valeu para muita coisa, assim. Aceitar as coisas faz com que você consiga acolher, ou mudar, ou transformar, ou pensar em ferramentas, né? Enfim. Porque são essas histórias que marcam a nossa existência, né? Podem ser experiências boas ou ruins, mas é isso que vai transformar. Depois delas, a gente nunca mais vai ser a mesma, mas ressignificar é o que faz a gente sobreviver, né? E quais foram as suas ferramentas para ressignificar a dor, ou, por exemplo, voltar a acreditar no amor novamente e enxergar a vida viva novamente? A ferramenta que eu encontrei foi dar um sentido para isso, assim. Eu não acho mesmo, assim, que essas duas mortes aconteceram para que eu crescesse. Mas uma vez que essas coisas aconteceram, eu cresci, sabe? O que torna as coisas ruins ou boas às vezes tem muito a ver com o nosso ponto de vista, assim, né? Lógico que eu adoraria que eles ainda estivessem aqui, mas o que eu posso fazer uma vez que eles não estão? Isso não está no meu controle, sabe? Então, o que fez com que essas experiências ficassem menos traumáticas para mim, ou mais possíveis de serem vividas, foi dar um sentido para elas. Para mim foi isso, assim. E aí hoje eu falo, assim, lógico que o luto é muito difícil, mas assim, o que eu cresci depois dessas duas experiências não está escrito, assim. O que eu entendi, o que eu consegui despertar, compreender, não está escrito. Eu lembro de uma história, uma vez que eu estava lendo uma reportagem de uma moça que foi vítima daqueles tráficos de humanos lá, o que é uma coisa horrenda e tudo mais, absurda, e aí ela acabou transformando isso num projeto, numa ONG para ajudar outras mulheres. E parece que essa é uma ferramenta que a humanidade às vezes usa, assim, né? Acho que usa com bastante frequência, que é dar um sentido para isso, né? Como que eu posso usar essa minha história, essa minha dor para fazer alguma outra coisa, assim, né? Para mim tem esse lugar, assim, para mim foi esse lugar. É realmente uma ferramenta muito potente, ressignificar a dor e ainda poder ajudar outras pessoas que passaram pela mesma experiência. E eu acredito que vem muito do lugar de fala e de escuta, né? Falar é um potente remédio. Primeiro porque a gente se escuta, né? A gente escuta as nossas emoções que saem da nossa boca, que às vezes vem em forma de dor, vem em forma de lágrima, mas também é uma forma de dar nome aos sentimentos, né? Eu escutei também uma frase outro dia que escutar é o novo abraço. Como que você vê esse processo de escuta, de troca? É um processo necessário? Foi necessário para você? Nossa, absolutamente, assim, e é muito complexo isso, né? Porque ao mesmo passo que escutar alguém que está passando por um processo como esse de dor é extremamente importante, a gente tem um grande tabu na sociedade ocidental, que é o luto. O luto é um tabu, né? Então, quando a gente está num processo de luto, muitas pessoas, por mais que te amem, e por mais que sejam amorosas e por mais que queiram o seu bem, elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem lidar com a tua dor do luto, porque de modo geral a gente não sabe lidar com o luto, a gente não fala sobre a morte, né? Eu lembro que no processo eu escrevia muito, porque eu sentia que no papel eu podia escrever ou de algum modo falar sobre aquilo que eu estava sentindo, né? Mas até pegando esse gancho, a terapia foi também uma grande ferramenta que eu encontrei, porque ali eu podia falar e eu podia só falar e eu sabia que tinha um profissional ali para me escutar, que não precisaria performar nada, né? Que estaria ali, né, sabendo que eu só queria dizer. E com alguns grandes amigos, assim,
que foram, eu lembro muito de um dia especificamente que uma grande amiga minha, Daisy, ela veio até minha casa e ela falou, Nath, eu não sei nem o que te dizer, cara, mas eu tô aqui porque caso você queira falar, eu tô aqui. Então, eu acredito muito que a escuta é muito, muito curadora, assim, e uma escuta sem julgamento, né? Uma escuta aberta, assim, uma escuta que é para acolher mesmo, não para... Porque às vezes a gente não precisa de opinião, né? Ou de estratégia, a gente só quer falar, a gente só precisa falar, na verdade, né? E eu acho que principalmente para as pessoas que estão no processo de luto, se você, por exemplo, tem alguém que perdeu alguém e você quer saber como ajudar, acho que um passo é perguntar como você pode ajudar para essa pessoa, e o segundo é se dispõe a ouvir. Você não precisa fazer nada, né? Acho que só ouvir já cura muito, já sara muito, já a pessoa já se sente muito acolhida já, né? E quais foram as suas melhores ferramentas? Você acha que a terapia foi uma delas? Sim, a terapia me ajudou muito, e me ajudou muito a entender o meu processo. O luto, ele traz uma sensação de inadequação muito forte, né? Porque é você vivendo uma dor muito grande enquanto as pessoas estão vivendo outro momento, outras coisas, né? E também me manter perto de pessoas que me conheciam e que estavam dispostas a me ajudar, assim. Isso para mim foi um grande desafio também, aceitar ajuda, me deixar ser ajudada, sabe? Pessoas que estavam ali dispostas a me ajudar e falar, cara, eu vou deixar você me ajudar nisso, vou deixar você dormir aqui na minha casa, porque realmente hoje eu tô com medo de dormir sozinha. Receber esse amor para mim foi um desafio também. E aí, gradativamente, fui conseguindo fazer isso. E aí, uma outra coisa também que eu fiz foi fazer exercício físico também. E aí, muito desse ponto de vista de correr, sair para correr, para de algum modo liberar essa energia parada, assim. E também escutar e ler pessoas que estavam passando pela mesma situação. Inclusive, sobre o luto, tem um site muito lindo, assim, muito importante, que chama Vamos Falar Sobre o Luto. E aí, às vezes eu ficava lendo e ouvindo as coisas que as pessoas falavam, porque eu falava, aqui eu tenho um lugar em que as pessoas conhecem a dor que eu tô sentindo, assim. Troca, né? Que é lindo isso, quando a gente É isso. se conecta, né, pelas emoções, porque é isso, é o não palpável, né? É essa troca mais profunda mesmo. E, Sim. e você fala muito sobre desenvolvimento pessoal no seu podcast, né? Sobre autoconhecimento, autocuidado, não autocuidado físico, mas esse autocuidado mesmo de você, ok, de se respeitar e ver seus limites. Eu acho, você tem falado muito sobre essa questão de ser muito crítica com você, de você se permitir ao erro. E esse processo todo de autoconhecimento foi acontecendo assim depois dos seus lutos? Ele já acontecia, então eu já fazia terapia antes do meu luto, dos meus processos de morte e tal. E é engraçado, né, falar processos de morte, porque teve uma parte minha que morreu com essas mortes também, né? Mas acho que uma parte que morreu porque precisava morrer para renascer, assim, né? Então, assim, eu já tinha um processo de autoconhecimento antes, eu tive transtorno de ansiedade, aí eu comecei a fazer terapia, sempre curti muito, achei muito legal e tal, mas de repente é aquela coisa do controle, né? Me vi entrando pela primeira vez numa sala de terapeuta, num consultório de terapia, porque eu tava com transtorno de ansiedade, não porque eu queria me conhecer. Isso foi um grande trauma, assim, porque eu falei, caraca, né? Eu tinha imaginado esse dia de outro jeito, assim, sabe? Mas eu já vinha com esse caminho, assim. Mas quando aconteceram esses processos de luto, aí eu procurei a terapia de novo, e essa coisa que falam, né, que a afinidade do paciente com o terapeuta conta muito, eu acredito muito nisso, assim, porque quando eu comecei esse processo da terapia com a Renata, assim, eu acho que a coisa andou, assim, acho que teve uma afinidade muito grande, eu estava mais madura também, eu acho que a morte ressignifica muitas coisas, e aí eu fui me entendendo, assim, entendendo quais eram os meus limites. E tem uma coisa, pá, que foi a própria Renata que me pontuou isso, que é quando você passa por um processo, acho que quem já perdeu, talvez alguém muito próximo, talvez entenda o que eu tô falando com mais profundidade, mas assim, quando você passa por um processo de morte muito perto,
parece que você dimensiona a vida, sabe? Então eu falei, cara, agora eu entendo que minha vida é preciosa demais, agora eu entendo que eu preciso e quero ser protagonista da minha própria história, dos meus próprios desejos, dos meus próprios sonhos, daquilo que eu quero fazer. Agora eu entendo que a vida passa muito rápido e aí eu acho que as coisas foram meio que acontecendo, assim, sabe? Eu acho que acelerou mais, assim, esse processo, assim. A gente falou um pouquinho no começo sobre eu nem sei se essa palavra existe, hein, sobre o luto coletivo que a gente está falando, né? E não somente da pandemia, mas principalmente desses casos de violência, de racismo, homofobia, é um genocídio, assim, que a gente vive, né? E não é Sim. um luto de uma pessoa próxima, mas você sente... É um sentimento de muita dor também, né? Como que você vê esse luto coletivo? Existe luto coletivo? Eu acho que, eu não sei se existe por definição, assim, mas é o que eu tenho percebido, assim, as pessoas que eu converso, até o que eu tô sentindo, assim, eu acho que a gente tem experimentado uma sensação de uma morte de um jeito que a gente vivia, então a gente conhecia a vida e a forma de se relacionar e de viver de um jeito, e isso foi de algum modo arrancado, né? Então acho que isso se parece muito com a morte que a gente conhece tradicionalmente individual, né? A gente se deslocava para ir para o trabalho, a gente se deslocava para ir encontrar os amigos, a gente se deslocava, e aí de repente está todo mundo de máscara e você não pode abraçar as pessoas, se aproximar das pessoas, várias distâncias impostas, gente morrendo pra caramba o tempo todo, o medo da morte o tempo todo. Então me parece que a gente está vivendo de fato um sintoma de morte, de medo e de desespero que é coletivo. E o que se parece muito, que eu acho, com o processo do luto, que é essa desesperança, assim, né? Que é quando você está no processo do luto, embora você almeje e deseje o fim daquele período, você não vê o fim daquele período, você não vê o fim do túnel, você não está com o fim daquele período no horizonte, né? A maior parte das pessoas estão experimentando isso, né? Tá, mas quando acaba? Né? Tá, mas quando que a gente atravessa o outro lado da ponte, né? E aí você vira para o lado e aí seu amigo tá com tanto medo quanto você tá, né? Tá todo mundo muito imerso. Lógico que a gente está vivendo isso de formas diferentes porque existem diferenças sociais, raciais, de gênero e tudo mais. E a gente está vivendo um período que o mundo inteiro está vivendo, assim, né? É muito doido isso mesmo. Eu acredito mesmo que é uma sensação de luto mesmo. Eu acho, assim, e de angústia, de tristeza e de desesperança, e ao mesmo tempo uma vontade atroz de continuar, um desejo de continuar, de se manter em pé, mas como é que a gente faz isso, né? Acho que cada um tá descobrindo aí a sua maneira. Então, na sua experiência, então você acredita que o sol há de brilhar mais uma vez? Existe a luz no fim do túnel? Ah, sim, com certeza. Eu acredito, pá. Eu sempre acredito. E eu acho que isso que me mantém. Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a essência, né? Com a estrutura mesmo, com a viga. E acho que essa é a minha, é a esperança. Eu sempre acredito que vai dar pé, eu sempre acredito que vai dar certo, porque a gente vai ter que encontrar esse jeito. Qual vai ser esse jeito? Espero que seja um jeito melhor para todo mundo, né? E não só para uma parte das pessoas. E é muito duro de pensar nisso, reconhecendo que esse jeito que eu gostaria que fosse já não foi para muitas pessoas que estão enlutadas e sofrendo aí perda de seus entes queridos dentro dessa pandemia, né? Mas eu sempre acredito que o ser humano tem potências infinitas, assim, com o que é incontornável, de superar, se não é de resolver, mas de atravessar, se não é de atravessar, mas de inventar outro jeito, sabe? E eu acho que a gente tem uma escola, assim, de antepassados, assim, ficou pensando, né, em outras mulheres pretas, por exemplo, que passaram por coisas absolutamente difíceis, né, e permaneceram, né, e continuaram. Algumas morreram, de fato, para que a gente continuasse, mas enfim. Eu sempre acredito, eu acho que tem esperança aí no cenário, assim, mas a gente vai ter que dar um jeito de se encontrar nesse meio aí, acho que esse é o desafio. Né, que também é uma forma de honrar as antigas gerações, a manter a chama acesa, né, de transformar realmente, se não por nós, mas de transformar e ressignificar para as próximas gerações, né? Nessa infinitude da vida, morte e vida que a gente vive. Exatamente.
vai descobrindo as ferramentas no caminho. E talvez esse seja o grande desafio dessa época, descobrir as ferramentas no caminho, viver um dia de cada vez, né? Eu acho. Um dia de cada vez, né? No presente, exatamente. E por falar em ferramentas, em estar no presente, eu queria muito que você propôsse um exercício para quem está escutando a gente nesse podcast. Alguma coisa que tenha ajudado você no seu processo, na sua vida, que possa beneficiar outras mulheres. Tá. Eu vou falar uma geral, assim, para mim o que sempre ajuda é a meditação, e tem meditações guiadas na internet, meditações curtas, tem um canal que eu gosto muito que é o Yoga Mudra, que são meditações que eu me identifico muito, que sempre me centram, mas tem uma coisa que eu faço, assim, e que para mim sempre ajuda, assim, que eu acho que é um exercício de reconexão com você mesmo, assim, de compreensão. Toda vez que eu tô muito angustiada, principalmente assim, quando eu tô me sentindo de algum modo culpada ou de algum modo angustiada com as questões todas, eu sento de pernas cruzadas. Na porta do meu armário tem um espelho. Daí, se você não tiver espelho no seu quarto, se você conseguir se deslocar para algum lugar que tem um espelho ou trazer um espelho para um lugar calmo, e eu fico de pernas cruzadas, me olhando no espelho, olhando profundamente no meu olho, assim. E normalmente quando eu faço isso, me vem depois de um tempo uma emoção muito grande, assim. Aí eu fico olhando olhando no meu olho ali por um tempo, estabelecendo essa conexão comigo, e aí começo a repetir algumas palavras do tipo: eu te perdoo, eu te compreendo, eu amo você, eu consigo entender o que você fez, eu consigo te entender, a gente vai continuar juntas, a gente vai encontrar uma forma de sair disso, você pode contar comigo, tente mais uma vez. E eu vou dizendo palavras que eu diria para uma melhor amiga, sabe? Que eu diria para uma melhor amiga num dia de angústia, o que eu diria para uma melhor amiga num dia de tristeza, o que eu diria para uma melhor amiga num dia em que ela achava que as coisas tinham se perdido, assim. E eu sempre faço esse exercício, assim, quando eu tô muito angustiada, ou quando eu tô com muito medo, ou quando eu tenho um desafio muito grande pela frente, aí eu olho no espelho e falo: cara, se der tudo errado, tô com você, se der tudo errado, a gente vai tentar outras coisas, se der tudo errado, tudo bem, pelo menos você tá tentando, se deu tudo errado, cara, parabéns pela sua ousadia, parabéns por você ter tentado, sabe, parabéns por você ter conseguido pelo menos se mostrar lá, se expor lá, né, você já tá bem melhor do que antes, sabe, eu faço isso, pra mim adianta, assim. Estabelecer essa conexão comigo mesma, assim. É lindo porque a gente espera muito dos outros, né? E a gente se esquece da gente fazer isso com a gente mesma, né? De amar a gente do jeito que a gente quer ser amada, de apoiar a gente, porque a gente é muito crítica, né? Com nós mesmos. Muito. E eu acho que essa talvez tenha sido uma das grandes chaves que eu virei nos últimos tempos, assim, né? Que a gente ensina os outros a nos amar como a gente se ama, né? E também de tirar esse desejo de que os outros que nos supram o tempo todo, né? Então, para mim tem sido esse desafio. E aí, antes de tudo, dá nome, né? Então, você tá precisando de, sei lá, de calma, de carinho com você, e fazer isso, estabelecer essa conexão com a gente mesma, eu acho que é fundamental, né? Nossa, querida, eu amei a nossa conversa, amei esse exercício. E eu convido a todas, todos, todes a ouvir o Para Dar o Nome às Coisas. Eu coloquei já o podcast maravilhoso aqui na descrição. E vem escutar essa voz calma. Realmente parece que a gente está sentado numa mesa de bar, conversando. É um lugar que eu derramo muito meu coração ali, que também é um encontro comigo, mas de algum modo tem sido um encontro com você também, com bastante gente, enfim, é só um convite também. Tomara que essa conversa, esse bate-papo ajude muitas mulheres a se conectarem com elas mesmas e seus diferentes processos de luto e de luta. Sim. E de luta, exatamente. Só uma última frase que eu gosto muito, que uma vez, frase de internet, mas que eu acho que faz muito sentido, que tem muita profundidade, que é: você veio no mundo para ser você, por favor, não se distraia. Essa conexão com a essência, que é também a nossa força, né? Quando a gente mergulha para dentro e a gente se conhece, a gente se conecta com a gente, aí a gente encontra as ferramentas para lutar nesse mundão aí, uma segurando na mão da outra. Obrigada, querida. Imagina, Pá, obrigada pelo convite, eu amei.
Ei, Infinitas, o cupom da Pentes continua ativo. Infinita 10 te dá 10% de desconto em uma compra do site www.pentes.com.br. Aproveita para se conectar com marcas que estão trazendo um novo exemplo. Futuro é isso, gente. É mudança, transformação. Até o próximo Infinita. Tchau!